Olá você que nos acompanha, esse é o seu jornal antijurídico, coisas que você precisa saber, especial abuso de autoridade, para falar sobre essa lei do abuso de autoridade, quem é contra, quem é a favor, o que ela propõe, por que agora, né? Enfim, um apanhado de coisas para te ajudar a entender melhor essa lei e olhar para ela com um senso crítico. A Noruega caça baleia. Esse país é verde e amarelo! Bom, antes de mais nada, acho que a primeira coisa que você precisa saber é que já existe a previsão legal para diversos crimes de abuso de autoridade que estão nessa lei. Ninguém está inventando a roda, né? Que o país viveu até hoje sem crimes de abuso de autoridade, até que Randolph Rodrigues, autor do projeto, fosse lá e criasse o abuso de autoridade. Só um parênteses, Randolph Rodrigues, para quem não se lembra, foi o cara que durante o impeachment da Dilma, leu na Câmara uns decretos de crédito suplementares e pediu a opinião da Janaína sobre isso. Ela obviamente disse que se tratava do crime de responsabilidade e que cabia o impeachment da Dilma. Depois que ela respondeu, Randolph revelou que o que ele tinha lido para ela eram decretos de crédito suplementares feitos pelo Temer e que portanto ela tinha acabado de concordar que o Temer também merecia ser impeachmentado, coisa que a Janaína era contra, por defender justamente que não havia indícios para pedir o impeachment do Temer. Enfim, esse foi só mais um episódio tragicômico da nossa política nacional e que não tem absolutamente nada a ver com abuso de autoridade. Mas o ponto é, a novidade agora com essa lei do abuso de autoridade é que ela apresenta as punições para as autoridades públicas que cometerem esses crimes. Ou seja, se você não comete, nunca cometeu e nem pretende cometer crimes de abuso de autoridade, que é o mínimo que se espera, nada vai mudar na sua vida. O contexto que vem com esse projeto é sem sombra de dúvidas o escândalo da Vaza Jato, que inclusive tem uma série especial sobre isso aqui no canal. Essas reportagens do Intercept Brasil revelaram os bastidores do funcionamento da justiça. E não é à toa que é justamente essa turma toda da Lava Jato, procuradores e delegados federais, que hoje são contra o projeto, argumentando principalmente que essa lei prejudica eles no combate à corrupção, pois podem acabar sendo punidos e sofrerem retaliações por mexerem com pessoas muito poderosas. Primeiro, falou aí o país que mais combate a corrupção no planeta Terra, né? Basta uma rápida olhada para a nossa população carcerária, que é a terceira maior do mundo, para concluir que definitivamente ela não é formada por pessoas presas por corrupção. Ela é formada por jovens pobres negros da periferia que são sim vítimas recorrentes do abuso de autoridade nas suas mais variadas formas. Mas a bem da verdade é que existem pontos específicos dessa lei que realmente interferem no modus operandi da Lava Jato. E é disso que eles têm medo. Dos 30 crimes de abuso de autoridade previstos nesse projeto, a gente tem, por exemplo, a decretação de condução coercitiva sem prévia intimação de comparecimento ao juízo, com uma pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Quando um juiz chama uma testemunha ou um investigado para ser ouvido no processo, ele envia uma intimação. E se a pessoa não comparece e nem justifica o motivo para não comparecer, daí o juiz determina a condução coercitiva. Ou seja, a condução coercitiva existe e pode acontecer, mas ela tem uma condição. A pessoa precisa ter recebido a intimação primeiro e não ter comparecido e nem justificado porra nenhuma. Mas o que a Liga da Justiça Sagrada, através do Sérgio Moro, estava fazendo era usar a condução coercitiva sem ter enviado a intimação. Só a Força-Tarefa da Lava Jato de Curitiba usou a condução coercitiva dessa forma em 227 casos. E como nenhum juiz foi punido por isso, o resultado foi que em 4 anos, o número de conduções coercitivas no Brasil aumentou em 300%, porque vários juízes também ligaram o foda-se. Isso se estendeu até finalmente chegar no ST Foda-se, graças à repercussão da condução coercitiva do Lula. Com isso, os ministros julgaram que chega dessa palhaçada de condução coercitiva. Mas eles não estabeleceram uma pena para o juiz que fizesse isso. Eles só disseram que não pode. Além do mais, eles também nem poderiam estabelecer uma pena para isso, coisa que só pode ser feita através de uma lei,
que é a lei do abuso de autoridade, sacou? Por isso que o Deltan tá irritadíssimo com isso. A lei também prevê agora punição para autoridade que divulgar gravações sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada das pessoas. Vocês acham que o Moro é a favor ou contra isso? Mas mais do que isso, o projeto também estabelece punições para os juízes que decretarem medida de privação de liberdade em desconformidade com a lei ou ainda que dentro do prazo razoável deixarem de relaxar essa prisão ou substituir ela por outra medida cautelar. Isso também tem um impacto direto na Lava Jato, porque se você acompanha esse canal, você está mais careca do que eu de saber que essa é a estratégia padrão deles. Usar a prisão preventiva para conseguir todo e qualquer tipo de delação premiada, que se resume na máxima: prende para delatar, solta porque delatou. Mas é claro que isso só vale se você for um político, um empresário, um doleiro, dono de construtora, de frigorífico, alguém muito rico. Do contrário, não existe muito isso de delação premiada. Não é à toa que 40% dos presos brasileiros são presos provisórios, muitos dos quais já cumprindo mais que a pena máxima para o seu crime enquanto esperam o julgamento. Sem contar os tantos outros, em média 30%, que acabam sendo inocentados. Estatisticamente, a gente está falando de cerca de 150 mil presos provisórios agora que serão inocentados. Mas para quem quiser ir mais a fundo nisso, eu recomendo o episódio Plea Bargain e Presos Provisórios. Além disso tudo, existem outros pontos muito importantes, mas eu vou destacar aqui dois. O primeiro é a punição para as autoridades, sobretudo aí Polícia Civil e Militar, que invadirem imóvel sem autorização judicial. Essa é uma prática recorrente, principalmente nas favelas, onde a busca por drogas justifica a entrada em qualquer casa. E pior, os mandados de busca e apreensão coletivos têm sido chancelados tanto pelo judiciário, e aí você toma como exemplo a intervenção militar no Rio de Janeiro, onde diversos mandados desse tipo foram expedidos, sempre em favelas, e mais recentemente pelo próprio STF, na figura do Alexandre de Moraes, o nosso jardineiro paraguaio, que também autorizou mandados de busca genéricos para que se encontrassem os autores das fake news, do clássico inquérito das fake news, onde os próprios ministros do Supremo atuaram como testemunhas, acusadores, investigadores e juízes do próprio processo em que eram vítimas. E sobre tudo isso e muito mais eu falei no episódio Ousadias Toffoli. E o outro ponto que eu também quero destacar é a pena de 6 meses a 2 anos de detenção para quem fotografar ou filmar ou permitir que fotografem ou filmem os presos e os investigados sem o seu consentimento, com o intuito de expor a pessoa a vexame. Se essa lei for de fato aplicada, você pode dizer adeus àquelas entrevistas clássicas dos programas da chamada Hora do Terror, que são da Atena, Cidade Alerta, Operação de Risco, Polícia 24 Horas e por aí vai. Esse seria um marco no mínimo muito interessante, porque esses programas são grandes violadores de direitos, além de incitarem a violência, propagarem um discurso de ódio, o racismo, o machismo e legitimarem todo tipo de violência policial. São programas que simplificam a questão penal ao extremo e colocam apenas o crime e o castigo no centro máximo das atenções, sem qualquer análise crítica sobre as circunstâncias sociais em que o crime ocorre e por que ocorre. E mais, como são sempre os negros e os pobres os principais alvos da atuação policial, e como são eles também os únicos expostos nesse tipo de programa, isso reforça cotidianamente noções de que o crime é próprio das classes pobres. Em suma, além desses programas serem uma bosta completa, eles também trabalham apenas com uma falsa amostra da criminalidade, já que os crimes de colarinho branco, os crimes praticados por homens brancos, pela classe média, pelos ricos e poderosos, esses sequer são perseguidos pela justiça penal e muito menos aparecem no Polícia 24 Horas. E o resumo da ópera é o seguinte: espero que tenha ficado claro o porquê de setores do judiciário, membros do Ministério Público, procuradores da Lava Jato, militares e bancada da bala serem contra pontos específicos da lei,
que mesmo sendo sancionada pelo Bolsonaro, vai ficar a cargo do Ministério Público promover a ação penal que será julgada pelo Judiciário. Tipo, no fim do dia, serão eles perseguindo eles próprios. Quais as chances disso acontecer? E por fim, seguindo o parecer técnico do Moro, é provável que o Bolsonaro vete ao menos 9 pontos dessa lei, sem contar os artigos que tratam sobre as violações das prerrogativas dos advogados, em mais uma retaliação do Bolsonaro à OAB, que, como você já entendeu, eles não são lá muito amigos. E antes de me despedir, como sempre, queria agradecer aos nossos fiéis colaboradores do Apoia-se e convidar você a também ser um apoiador e, além do mais, se inscrever e convidar os seus amigos a se inscreverem lá no nosso canal no YouTube, coisas que você precisa saber, e também seguir a gente nas redes sociais no Instagram e no Facebook, beleza? Valeu, falou!